Fala, impressionadores! Nesse vídeo você vai aprender com um exemplo simples como que funcionam APIs e como usar API com o Python. E nesse vídeo a gente não vai falar só dessa API do exemplo que a gente vai falar na aula de hoje, mas eu escolhi uma API específica para poder te mostrar todas as etapas que uma conexão de API normalmente vai exigir de você. A criação de uma chave, ou um token, a conexão, as requisições, a autenticação, como que tratar as respostas, como que você conecta e descobre como que uma API funciona, tudo isso dentro desse vídeo. Vamos lá que ele está bem completo. Bora para aula. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e todos os materiais que você vai ter aqui disponível vão estar na descrição para você. Então dá uma olhada nos links da descrição, porque eles vão ser importantes, e vamos partir para o nosso código. Primeiro de tudo, o que é uma API? API nada mais é do que um Application Programming Interface, né? Ou seja, uma sigla que, explicado de uma forma simplificada, basicamente as APIs são uma parte de um sistema onde eles permitem você conectar os seus códigos com esse sistema. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, nessa aula a gente vai usar uma API de clima, né? Weather API. Essa API de clima, ela diz pra gente, ela passa pra gente informações sobre o clima de algum lugar, a previsão do tempo, umidade, temperatura, pressão daquele lugar, como é que está a descrição do tempo, se está nublado, se está sol, se está chovendo e tudo mais. Só que outros sistemas, e a grande maioria das empresas que você conhece, elas disponibilizam algum tipo de API para você conectar com o sistema deles. Então, por exemplo, o Spotify ele permite você fazer conexões com o Spotify. A Netflix permite você fazer conexões com a Netflix. O PayPal permite você fazer conexões com o PayPal, mas como que você faz para conectar os seus códigos que você vai construir com esses sistemas, por meio de APIs. Então, a API nada mais é do que, digamos assim, essa parte onde uma empresa ou um site vai disponibilizar para você, que ele vai permitir você fazer uma conexão dos seus códigos com esse site. E como que acontecem essas conexões? Elas acontecem por meio de requisições, tá? O que no Python se traduz em requests, né? Que nada mais é do que requisições em inglês. Request seria um pacote de código do Python que permite você fazer requisições dentro de um sistema. O que são requisições dentro do sistema? Imagina que você tem um link ou uma URL, né? Para o nosso exemplo aqui é a mesma coisa, um link ou URL. Então, basicamente, você vai ter lá, tipo, http, né, sei lá, weather API, né, então, weatherapi.com, sei lá, clima. Então, você vai ter esse link. E aí, o que o seu código vai fazer é, o link, esse link daqui, me dá as informações que estão nesse link. Ele vai fazer uma requisição para esse link. É isso que é uma requisição. Essencialmente, é você virar para um link e falar, me dá as informações que estão aí dentro. Ou então, o site, eu estou te mandando essas informações aqui, me dá a resposta para você. Então é assim que acontecem essas comunicações de API e é assim que você integra ela com o seu código. Então no nosso código a gente vai precisar construir uma lógica em que a gente vai fazer uma requisição para links específicos de uma API e esses links eles vão devolver uma resposta para a gente. A gente vai pegar essa resposta, vai tratar ela e tirar dali as informações que a gente quer. Então, para o exemplo da aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma API de clima, onde a gente essencialmente quer conseguir pegar como que está o clima em determinado lugar do mundo, em qualquer cidade do mundo. Então, como é que está o clima, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu estou gravando o vídeo agora? Hoje está 29 graus, está parcialmente nublado, temperatura tal, não sei o que, pressão, né? E várias informações sobre o clima que você pode escolher quais informações você quer pegar. Como a gente faz isso? E lembrando que eu não quero que você assista essa aula só pensando nesse exemplo que eu estou fazendo, mas pensando que você está aprendendo como que funcionam APIs como um todo. Para isso, o primeiro passo que você vai ter que fazer em quase todas as APIs é criar uma conta, tá? E normalmente para criar uma conta é um processo gratuito mesmo. Então essa API, Weather API, ela é gratuita. Se você digitar lá weatherapi.com, você vai entrar nesse site aqui, e nesse site você vai ter lá um botão de sign up. Toma cuidado, porque se você chegar no Google e digitar Weather API, não necessariamente o primeiro link do Google vai ser essa API que a gente está usando, tá? Porque existem várias Weather APIs. A que a gente está usando é a do site, weatherapi.com. Então entra nessa aqui específica, tá bom? E aí aqui vai ter um botão de sign up, né, de criar uma conta. No meu caso eu já tenho a conta e ele já estou com o login feito, mas quando você criar a sua conta é gratuito, é só botar lá seu e-mail e validar esse e-mail. Você vai clicar e você vai cair nessa tela aqui. O que é essa tela? Essa tela é a tela inicial e normalmente nas telas das APIs a primeira coisa que você vai buscar é uma API Key ou um API Token, tá? E o que significa isso? Tá vendo? Tem aqui, ó, API Key. Às vezes vai estar aqui, às vezes vai estar na barra de navegação, às vezes vai estar aqui do lado, às vezes vai estar em configurações, mas você tem que procurar esse cara aqui, uma chave de API. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar ela dentro do nosso código como nome API Key. Beleza? Então tá lá a nossa API Key, a nossa chave de API. O que é essa chave de API ou esse token de API? Basicamente é o seguinte, a gente vai construir um código que vai permitir a gente conectar com esse sistema daqui, com esse site, com a Weather API.
Para ele saber que você é você mesmo, você não faz um login e uma senha, você não preenche um login e uma senha. Você faz uma requisição para o link deles falando, olha, o token dessa requisição, ou a chave da API dessa requisição, é essa chave daqui. Só que esse token só você tem acesso. Então, por exemplo, não adianta vocês tentarem copiar o meu token aqui, que não vai funcionar, porque depois de acabar o vídeo eu vou deletar esse token aqui para vocês não poderem se passar por mim. Mas se esse token ficar disponível, você pegar o seu, por exemplo, e mandar num fórum com várias pessoas vendo, elas vão poder se passar por você e usar isso daqui. Então, por exemplo, essa API daqui, ela é gratuita até certo nível. A partir de uma quantidade de limites de requisição e tudo mais, ela começa a ser paga. Então, se você disponibiliza isso aqui para outras pessoas se passarem por você, você vai ter que pagar o que as outras pessoas estão fazendo. Então isso aqui é como se fosse a forma de login que a maioria das APIs usam, que é, ela gera um token para você, te mandam esse token, você bota esse token no seu código, você usa ele. A melhor forma de você colocar um token dentro de um código, se você for colocar esse código dentro, se você for rodar o código só no seu computador, não tem problema nenhum, você pode fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. Agora, se você for pegar esse código e disponibilizar ele no GitHub, ou então colocar ele dentro de um servidor, ou então, sei lá, outras pessoas da sua empresa vão usar esse código, isso aqui não é o recomendado. Tem uma forma recomendada de fazer isso, que eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, onde eu explico exatamente todas as maneiras diferentes que você tem de fazer isso. Eu não vou explicar aqui agora para não alongar muito o vídeo, mas para o nosso exemplo isso aqui vai ser o suficiente, porque eu quero só que você entenda que isso aqui é uma chave de API, que é o que permite você fazer o login no sistema e o sistema saber que você é você. Então ele vai liberar todas as funcionalidades que o seu usuário tem acesso naquele sistema, e diferentes usuários podem ter diferentes acessos dentro de um sistema. E para isso que ele vai usar essa API aqui. Mas se você quiser armazenar ele da forma mais profissional, vamos colocar assim, dá uma olhada no link da descrição depois que acabar o vídeo. Combinado? Então a primeira coisa que você faz em toda API é pegar a sua chave de API. A segunda coisa é você pegar o link da API onde você vai fazer a requisição, a URL dessa requisição. E para isso você vai abrir a documentação. Então sempre entrei numa API, cara, procura onde está a documentação dessa API. E normalmente você vai ter algum lugar, ou na barrinha lateral, ou no texto que está escrito aqui, algum lugar que vai estar escrito assim, ó, API Documentation, API Reference, API Explorer, alguma coisa do tipo. Eu vou entrar nesse aqui, ó, API Documentation. Eu normalmente prefiro abrir a documentação completa mesmo da API. Tá vendo? Abrir aqui a documentação da API. Nessa documentação que está aqui, se você reparar, ele sempre vai dar uma introdução para você explicando, olha, o que acontece, o que ele disponibiliza, quais são as funcionalidades que você tem dentro dessa API. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente pode pegar os dados em tempo real, a gente pode pegar previsão do tempo de até 14 dias, a gente pode pegar um histórico de clima aqui do que já passou, dados marinhos, né, de previsão de ondas, maré e tudo mais, e várias outras coisas, beleza? E aí depois disso ele vai ter uma seção, sempre vai ter essa seção de Getting Started, que é basicamente falando, olha, pega a sua chave da API, faz isso, não sei o que, lá, autenticação, onde vai falar para você pegar a sua chave da API, foi o que a gente já fez. E aqui vem o mais importante, que é como que funciona essa API. E essa API, normalmente as APIs elas vão ter um link, que é onde você vai fazer as suas requisições, como eu expliquei para vocês. Então essa API diz o seguinte, olha, o link base, o link padrão de onde você vai fazer as suas requisições é esse link daqui. Então eu vou copiar esse link daqui e vou colar aqui. Cada tipo de requisição diferente, ele vai ser direcionado para um link diferente dentro da API, normalmente, tá? Então, por exemplo, nessa API aqui, esse aqui é o link base. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar os dados do clima atual, o current weather, né? Eu vou fazer essa requisição para esse finalzinho. Então, no final desse link aqui, eu vou colocar isso aqui, current.json. Então, eu vou copiar aqui e vou colocar aqui, ó, current.json. Ah, Lira, mas eu posso botar ou current.json ou current.xml. Qual eu escolho? Então, XML e JSON são os dois formatos padrões que tem de respostas de APIs. Normalmente, quando você faz uma requisição para API, lembra que ela te manda uma informação como resposta? Essa informação ela costuma vir em algum desses dois formatos, ou JSON ou XML. JSON, JSON, enfim, ou XML. Eu, Lira, prefiro e recomendo que vocês usem mais o formato JSON sempre que possível, porque ele é mais fácil de trabalhar dentro dos códigos, tá? Então a gente vai usar ele mesmo. Então, o link que a gente vai fazer é esse daqui, porque, por exemplo, da aula de hoje eu vou escolher pegar os dados em tempo real, por exemplo, da cidade de onde eu estou, Rio de Janeiro ou de qualquer cidade do mundo. Mas, se você quiser pegar a previsão do tempo, você vai fazer essa requisição para esse link aqui. Então, a diferença de adaptação que você teria que fazer para o seu código, para ao invés de ele pegar o clima atual, mas pegar a previsão do tempo, ao invés de pegar o link API dessa forma aqui, o seu link vai ser o final, forecast.json. Beleza? É só isso. Mas eu vou usar o current.json. Então, esse é o link onde a gente vai fazer a nossa requisição. E aí, lembra que eu falei para vocês? A gente vai precisar da biblioteca do Python chamada requests, que é o pacote de códigos do Python que permite você fazer requisições. Ele é um dos mais usados no Python, ele não vem instalado, mas na primeira vez que você vai usar ele, você precisa sim fazer a instalação dele. Então, eu vou abrir aqui o nosso terminal, vou abrir aqui um prompt de comando do zero, tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó, comando de prompt. Você pode usar qualquer editor de código que você tem aí, não vai ter diferença nenhuma, você pode usar ele sem problema nenhum. E aqui
eu vou botar pip install requests, beleza? Então, a gente vai fazer a instalação dessa biblioteca. No meu caso, ela já está instalada, no seu caso, ele vai instalar, ó, tá vendo? Fez a instalação. E aí, agora a gente vai importar ela aqui. Então, vou chegar aqui e fazer import requests, tá? E como que funciona esse processo de requisição? Basicamente você vai usar essa biblioteca requests, e no nosso caso eu estou querendo pegar informações que estão dentro desse link daqui. Eu estou pedindo para ele, olha, me manda as informações, por favor, do clima do Rio de Janeiro. Então, quando você quer pegar as informações, você vai fazer um request.get para você pegar as informações daquele site. E olha a primeira coisa que ele pede pra gente. Ele pede pra gente um link, uma URL, tá vendo? O link de onde você vai fazer essa requisição. Então, eu vou passar o link da nossa API, que foi o link que a gente definiu aqui. Essa requisição, ela vai pegar informações e vai trazer para o nosso código. Como ele vai pegar informações de lá, eu tenho que armazenar essas informações aqui em algum lugar. Então a gente vai armazenar elas numa variável, que eu vou chamar de resposta, beleza? Então eu tenho a chave da API, eu tenho o link da nossa API e eu tenho uma variável resposta que vai receber as informações que vêm dessa requisição. E aí, se você simplesmente der um print nessa variável resposta, você já consegue começar resposta, né? Vamos escrever certinho aqui. Você já consegue começar a ver o que vai acontecer quando você faz uma requisição para um link específico. Vamos rodar o código para a gente visualizar? Vamos lá, rodei. E aí vai aparecer para mim uma resposta. Olha lá, ele fala uma resposta 401. O que é isso? Toda resposta de qualquer requisição, ela tem o que a gente chama de um status code, tá? Um código de status. O que é esse status code? Tanto que eu posso, ao invés de printar a resposta em si, eu posso pedir especificamente me dar o status code dessa resposta, o código de status dessa resposta, e ele vai me dar esse númerozinho que você está vendo aqui, 401. Olha só, vou rodar o código agora. Ele vai me dar 401 de novo, tá vendo? O que é esse status code? Você não precisa saber todos, existem vários, você não precisa saber todos, mas você precisa saber os mais importantes. O status 200 significa que deu certo a requisição. Então deu tudo certo na sua requisição. Você vai falar, opa, Lili, então a sua requisição não deu certo? Sim, minha requisição não deu certo. O status 300 significa que a sua requisição foi redirecionada. Qualquer coisa, 300 alguma coisa, foi redirecionada. O status 400, o que ele significa? Ele significa que não conseguiu fazer a requisição. Esse 401 especificamente, ele é um status que a gente chama de forbidden, né? Ou seja, você não tem autorização para fazer a requisição para esse link daqui. Aí você fala, pô, como que eu não tenho autorização? Porque na sua requisição, quando você passou ela, você não passou a sua chave da API. Então, para ele, você não tem autorização para fazer essa requisição. Mas existe também um outro status, que são os status 500, que são deu um erro no sistema. E esse aqui não é um erro do seu código. Se você faz uma requisição e ela dá para você um status 500, significa que o sistema que você está tentando fazer uma requisição, ele está fora do ar. Então, ou você espera um pouquinho para ele voltar para o ar, ou você entra em contato com alguém e tudo mais, mas ele está fora do ar, não é culpa sua, é culpa deles. Beleza? Mas todos esses outros status aqui, o que você quer quando você faz uma requisição é o status 200. É ele que você está buscando, porque significa que deu certo a sua requisição. Beleza? Então, basicamente é isso. Só um resumo para você entender esses status. E aí, você vai falar, pô, Lira, deu o status 401, mas como que eu vou saber o que deu de errado na minha requisição? O que ele não conseguiu fazer? Você sempre pode olhar a sua resposta.content. Resposta.content, content é conteúdo, é o conteúdo da resposta. Toda resposta que vem, ela tem um status, que é se deu certo ou não, e um conteúdo, que é o que veio nessa resposta. E quando ela não dá certo, no conteúdo ele fala o que deu errado. Então, se eu rodar o código, ele me explica aqui, ele fala, olha só, deu errado, e o erro foi, a sua API key foi inválida, ou você não deu ela, você não not provided, né? Ou seja, você não deu a sua chave da API. E você não deu mesmo. Aqui na hora que você fez a requisição, você não passou a sua chave da API. E agora a gente tem que entender, beleza, quando eu vou fazer uma requisição para uma API, como que eu faço para passar informações complementares para ela? Informações como que ela precisa para ela funcionar? Então, se você olhar aqui logo embaixo, normalmente na documentação de toda a API, ela vai falar, cara, quando você for fazer uma requisição, você precisa passar alguns parâmetros. Existem APIs que funcionam sem passar nenhum parâmetro? Existem, mas a grande maioria vai exigir que você passe algum parâmetro. Se não tiver nenhum parâmetro, só fazer isso aqui vai funcionar. Mas, como normalmente tem um parâmetro, ele vai pedir aqui. E o que é esse parâmetro? Esses parâmetros nada mais são do que um dicionário no Python. Então aqui, você vai simplesmente chegar aqui e criar um dicionário Python, que eu vou chamar ele de parâmetros, e aqui você vai passar os parâmetros e o valor desse parâmetro. Um parâmetro e o valor desse parâmetro. Então, por exemplo, ele fala aqui, olha, você tem que passar, tá vendo? Tem alguns parâmetros que são required, ou seja, são obrigatórios. Então, eu tenho o parâmetro chave. Esse parâmetro chave, o que ele é? Ele é a chave da sua API e é um parâmetro obrigatório. Se você não passar ele, não vai funcionar. Então, eu vou chegar aqui e vou passar, olha, eu tenho um parâmetro chamado chave e o valor desse parâmetro aqui é a chave da minha API. Beleza? Esse aqui é um parâmetro. Outro parâmetro que ele passa aqui, ele fala, olha, você tem que passar um parâmetro chamado de que. Que
vem de query, né, de busca, ou seja, qual cidade, qual lugar você está buscando. E aí ele explica que, olha, nesse parâmetro Q, você pode passar para mim uma latitude e uma longitude, você pode passar para mim o nome de uma cidade, você pode passar para mim um CEP, você pode passar para mim sei lá, um IP, você pode passar para mim vários parâmetros diferentes. Então você pode escolher como você quer passar esse parâmetro, mas eu preciso de alguma dessas informações para eu saber de onde você quer o clima. Ah, legal, eu vou passar o nome da cidade, que me parece mais intuitivo. Então eu quero pegar aqui, por exemplo, meu parâmetro Q vai ser Rio de Janeiro. Então, e aí repara o seguinte, esses aqui são os parâmetros obrigatórios para qualquer requisição que você vai fazer. Agora, por exemplo, esse parâmetro days, ele é obrigatório se você estiver usando o forecast API method. Ou seja, se você estiver usando esse aqui, você vai ser obrigado a passar quantos dias você quer de previsão do tempo. Você quer a previsão só para amanhã, para 2 dias, para 3 dias, para 5 dias? Você vai ser obrigado a passar isso. Como eu não estou fazendo a requisição para o forecast, eu estou fazendo a requisição para o current, que é o atual, ele não precisa, ele não tem mais nenhum parâmetro obrigatório. Tá? Como que você sabe isso, Lira? Porque a gente olhou aqui a documentação e não fala que nenhum é obrigatório. Mas você também tem parâmetros opcionais. Tá vendo aqui? Você tem parâmetros opcionais. Então, por exemplo, um dos parâmetros opcionais que a gente tem aqui, e aí você vai olhando, vai passando e vai vendo. Um dos parâmetros opcionais que a gente tem aqui é o parâmetro de language, de língua. Ou seja, quando ele me der uma descrição de como é que está o tempo está nublado, o tempo está chuvoso e tal, não sei o quê, em que língua ele vai escrever isso? Ele vai escrever em português, ele vai escrever em inglês e tudo mais. Aqui, essa API permite você personalizar isso. Então eu vou passar esse parâmetro, que é um parâmetro opcional, você passa ele normal, como se fosse um outro parâmetro, lang, de língua, né? Que é ele que fala o nome do parâmetro. O parâmetro é lang, beleza? E qual o valor que eu passo? Você passa lang e o código da língua que você está passando. Se eu quisesse em inglês, seria N, provavelmente. Se eu quisesse em italiano, seria IT. Se eu quisesse em japonês, seria JA. Se eu quiser em português, aqui ó, português, vai ser PT. Então eu vou passar aqui PT, beleza? Que vai ser em português. Então pronto, eu tenho um dicionário de parâmetros. Como que eu passo esse dicionário de parâmetros para a minha requisição? Você passa ele no params, tá vendo? Ele tem um item aqui, que são os params, que é parâmetros, onde você passa para ele um dicionário com os parâmetros que vão ter na sua requisição. E agora, se a gente rodar o código, você vai ver que ele vai conseguir fazer a nossa requisição, ele não vai dar erro, então o status code vai vir 200, e o conteúdo da minha resposta vão ser as informações que estão ali dentro, as informações dessa requisição. Agora, então, a gente pode começar a tratar essas informações. E aí o que normalmente a gente faz é o seguinte, a sua requisição ela só dá certo se o status code é igual a 200. Então, o que normalmente a gente acaba fazendo é o seguinte, olha, se o meu resposta.status code é igual a 200, significa que deu certo a minha requisição. Então, se a minha requisição deu certo, eu vou pegar os dados da requisição. Os dados da requisição, ele vai ser o meu resposta.json. E o que é esse resposta.json? Esses dados que vem aqui, lembra que a gente está fazendo uma consulta para um link que ele dá para a gente as informações no formato JSON? O que é o formato JSON? É esse formato que você está vendo aqui. É um formato que é basicamente um dicionário, mas se você reparar, ele é meio que um texto, tá vendo? Ele é um dicionário formatado em texto, né? É como se fosse isso, um JSON, tá? Então o que eu quero fazer é que eu quero transformar ele num dicionário Python, porque se eu transformar ele num dicionário Python, é mais fácil eu pegar as informações dentro dele. E esse método .json faz exatamente isso. Ele pega as informações JSON que vieram aqui da resposta e transforma elas num dicionário, que vão ser armazenadas aqui dentro dessa variável dados requisição. Então, se eu printar agora essa variável dados requisição, eu consigo visualizar e tirar esses dois prints aqui, ó. Eu consigo visualizar a nossa resposta, mas no formato de um dicionário Python que a gente consegue navegar dentro dele. Então, olha lá, que eu tenho um dicionário Python. Esse dicionário Python ele tem o parâmetro location, e o parâmetro location ele é um outro dicionário ali dentro. Eu tenho o parâmetro current, que tem um outro dicionário ali dentro, tudo mais. Então, agora, o que a gente precisa fazer para concluir o uso da nossa API, né? Ou seja, a API, o objetivo dela é você conseguir conectar o seu código com algum sistema que vai te dar informações melhores, né? Informações que vão facilitar a sua vida. Então, por exemplo, eu quero conseguir, sei lá, estou criando um sistema para minha empresa e a minha empresa faz vendas em dólar e vendas em real. Eu quero conseguir sempre ver as informações de um relatório financeiro em real. Então, eu preciso sempre pegar a cotação do dólar automaticamente daquele momento atual em que eu estou fazendo essa requisição. Cara, eu preciso criar no meu código inteiro a lógica de pegar a cotação do dólar? Não. Eu posso consumir uma API que me dá a cotação do dólar em tempo real. Eu vou simplesmente fazer essa requisição, puxar dela, extrair dela a informação da cotação do dólar e usar ela dentro do meu sistema. A mesma coisa, eu quero integrar estou criando um e-commerce, quero integrar com um meio de pagamento. Eu preciso desenvolver meu próprio meio de pagamento? Não. Eu posso usar a API do Mercado Pago, por exemplo, mandar as informações do cliente para o Mercado Pago, ele vai fazer a cobrança para mim e vai me dar as informações de que aquela cobrança deu certo. Então as APIs elas servem justamente para isso, para você dar meio que mais poder para os seus códigos usando serviços externos que vão ajudar muito a sua vida.
Então, o que eu tenho que conseguir fazer agora? Eu tenho que conseguir extrair as informações que vêm da resposta da API, que nada mais é do que pegar as informações que estão vindo dentro de um dicionário Python. A partir de agora é dicionário Python padrão. Mas eu tenho uma dica para vocês, porque olha só, esse dicionário que tem aqui, ele é um dicionário meio difícil de navegar, concorda comigo? Porque olha só, eu tenho o parâmetro location dentro dele, que é um outro dicionário ali dentro. Além disso, eu tenho o parâmetro current, mas esse parâmetro current, ele está dentro desse dicionário daqui ou está fora desse dicionário? Tá vendo que fica difícil de você, quando você printa, visualizar ele? Então, para isso, existe uma biblioteca que já vem instalada no Python, que é a biblioteca pprint. Pprint, tá? E essa biblioteca, ela tem uma função chamada pprint. Então eu posso fazer assim, eu vou importar a biblioteca pprint, e ao invés de dar um print normal, eu vou rodar o comando pprint.pprint, tá? Então é a biblioteca pprint rodando a função pprint. Eu sei que parece meio confuso, mas é só pprint.pprint. O que é isso? É um print normal, igual a gente fazia. A diferença é que ele vem mais bonitinho. Pprint vem de pretty print, né? Que é um print bonito. Ou seja, ele pega o nosso dicionário e dá uma formatada nele, tá vendo? De uma maneira que fica mais visual. Então, olha lá, agora eu consigo saber. O meu dicionário, ele tem o parâmetro current e ele tem o parâmetro location. Dentro do parâmetro current, eu tenho o parâmetro cloud, o parâmetro condition, o parâmetro dew point, o parâmetro feels like, o parâmetro gust, blá blá blá, parâmetro isDay, o parâmetro humidity e assim vai. Dentro do condition eu tenho código, ícone e texto, tá vendo? Então ele vai meio que construindo esse dicionário de uma maneira que fica fácil de navegar. Então se eu quiser pegar, por exemplo, agora a temperatura ela tá aqui, ó, dentro do parâmetro current, ela tá aqui, ó, cadê? Temp C, temperatura em Celsius, 28,3 graus. No momento que eu gravo esse vídeo, que é no dia 26 de março, meio-dia e meia, a temperatura do Rio de Janeiro é de 28,3 graus. A umidade do Rio de Janeiro está escrito aqui, ó, humidity. E ele tem aqui a descrição. A descrição é parcialmente nublado. Então, hoje o Rio de Janeiro está parcialmente nublado, com 28,3 graus no momento que eu estou gravando esse vídeo. Em Fahrenheit, 82,9. Então, tá vendo? Você consegue pegar as informações dali de dentro. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, digamos que eu quero pegar a temperatura e eu quero pegar a descrição de como é que está o tempo, né? Está parcialmente nublado, está chuvoso, como é que está. Então, a temperatura, o que ela vai ser? Ela vai ser o meu dicionário dados de requisição, pegando o parâmetro current dentro dele. Então, dentro dele eu vou pegar o parâmetro current. Dentro de current eu vou pegar a temperatura. Cadê a temperatura? É o parâmetro temp_c. Então, dentro disso eu vou pegar o parâmetro temp_c. Tá vendo? E a descrição? A descrição são os dados da minha requisição, também no parâmetro current. Então, no parâmetro current. Dentro dele eu vou pegar o parâmetro condition, tá vendo? Porque aqui eu tenho o texto que me descreve. Então, eu vou pegar aqui o parâmetro condition e depois eu vou pegar o parâmetro text, que é o texto que descreve de como é que está o tempo hoje. Se eu printar agora aqui a temperatura e eu printar também a descrição, ele vai funcionar e vai conseguir pegar ambas as informações para mim bonitinha. Tá vendo? 28,3 graus e parcialmente nublado. Pronto. Agora eu poderia usar isso em qualquer código, exibir dentro do meu site, dentro do meu sistema e o que eu quisesse. Tá vendo? Ah, Lira, mas e agora se eu quisesse pegar de outra cidade? É só você mudar os parâmetros que você está mandando para a API. Então, Paris, por exemplo, vou rodar aqui o código e eu vou pegar agora os dados de Paris. Em Paris está fazendo 14,3 graus, parcialmente nublado, são 4h41 da tarde no dia 26 de março em Paris. Beleza? E ele vai dando várias informações sobre cada um dos lugares que você passa para ele daqui. Tranquilo? Então, galera, essa daqui é a essência de como funciona uma API. Você sempre vai fazer requisições naquela API, você sempre vai precisar de uma chave API, você sempre tem que gerar sua própria chave de API dentro do sistema. Você vai ter um link onde você vai fazer essa requisição, vai passar parâmetros para essa requisição, usar o request para pegar isso e tratar a resposta num formato de dicionário, pegando as informações dentro dela e usando depois para o que você quiser. Normalmente, esse aqui vai ser o formato. Ah, Lira, existem outros formatos de API? Existem, mas isso daqui é o que vai compreender a grande maioria das APIs. Então, por exemplo, a API da OpenAI lá do ChatGPT é exatamente assim que ela funciona. A API da Netflix, a API do Spotify, a API do PayPal. As grandes APIs, normalmente, elas vão seguir esse padrão. Por quê? Porque isso daqui é um padrão muito utilizado e meio que já, como o próprio nome já diz, né, meio padronizado, justamente para facilitar para as pessoas, para os programadores não terem que ficar aprendendo um formato diferente de fazer cada coisa. Beleza? Então, galera, com isso daqui, eu acho que você tem um exemplo simples passando por todas as etapas de um uso de uma API. Para você conectar isso com sistemas, eu vou dar até uma sugestão para vocês. Eu vou deixar para vocês de presente um mini curso gratuito de automação em Python aqui embaixo. Você pode conectar isso aqui nas suas automações, no mundo que você quiser. Então pega esse mini curso de automação. Todos os materiais da aula também estão disponíveis aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima aula.